Fala galera, sejam bem-vindos. Aqui é o nosso canal Caçadores de Diversão e em especial, novamente, aqui é o DivertCast. Hoje vai ser um episódio, vai ser tipo quase um Turbo Drops. A gente veio aqui para falar sobre o ranking, né, que saiu dos parques de diversões e aquáticos. Foi divulgado faz umas 2 semanas aí, né? Faz pouquinho tempo. Então a gente vai falar sobre isso. Mas antes, né, falar da gente aí, quer ajudar a colaborar aqui com a gente, quer virar um colaborador, quer virar um patrocinador, tem aí na descrição um número de telefone, manda alguma mensagem aí pra gente. Se quiser fazer o Pix, aqui o Everton não trouxe o óculos aí dessa vez faz o Pix, né? Já virou até figurinha no WhatsApp isso daí, a galera fazendo o Pix é o que importa, né? Exatamente. Aí, tem que engajar, Danilo. Vamos pensar em uma outra figurinha pro Danilo fazer. Vamos. Pode traz aí que a gente faz. E, bom... Se quiser ser um patrocinador também, né? Se quiser ser um patrocinador, colaborador, o que for, aí tem o número na descrição aí, é só mandar. Certo? Bom... Recadinhos da K. É isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo as suas impressões sobre o assunto de hoje, né? E não se esqueça também que a gente está em todas as plataformas de áudio. Os episódios estão todos atualizados lá. Já é só tá tudo você lá escutar. certinho? Tudo certinho. Ah, então tá bom. Bom, pra quem não me conhece aqui, eu sou o Danilo. Estamos com a Karine. Boa noite, galera. E aí lá do outro lado temos o Everton E aí? e Vitor Palma. Estamos aqui. Certo? Certo. Bom, e aí, você quer mais o homem ligado nos números aí? Vamos lá. Então, recentemente, né, no mundo, né, tem uma associação que cuida do entretenimento, né, que é a TEA, que chama Associação de Entretenimento Temático. Não, fala em inglês, vai. Fala não, inglês. não. Fala inglês. Oh, a Theme Entertainment Association. Association. Repeat, please. Repeat, please. Junto com a... Repeat, please. Para! Olha o bullying. Tá vendo, gente? É nível 3? E junto com a Acon, que é uma consultoria de infraestrutura mundial já, que inclusive tem até uma sede aqui no Brasil, eles lançam anualmente o relatório, né, sobre a visitação dos parques temáticos, museus e aquáticos, né? Então, o foco aqui realmente vai ser a gente falar um pouquinho do temático e do aquático, certo? Enquanto isso, chegou comida do Chegou Danilo. comida. Não, mas é nosso, pega aí. E o que é bacana, Nossa, vamos tá lá, cheiroso. pra gente começar a falar de números, é que nós estamos saindo aí de um período, né, pós-pandemia. Então, óbvio, né, não que a pandemia acabou, mas agora numa situação muito mais controlada. Ficou um pouco defasado, né? Eles não fizeram relatório no ano passado, nem como esse ano não é um relatório completo como eles costumam fazer. O que eles fizeram? Tanto que não saiu nem o negócio dos parques aquáticos. Mundial, né? Mundial. Eles fizeram o quê? Tem a base do 2019 de dados e eles só compararam as visitações do público, como foi o público em 2020 e em 2021. Então a gente vai conseguir ver o crescimento, né, do retorno do público para os parques, né? Então, dito isso, o top 25 dos parques mais visitados do mundo tiveram um total de 141 milhões de visitantes, tá? E no mundo, comparado a 2020, foram só 83 milhões. Então, olha só que é quase o dobro já em 2021. Verdade. Essa diferença, né? Como a pandemia afetou demais o setor do entretenimento, né? E uma coisa que o relatório frisa, antes de ir para os números em si, é que a Europa se beneficiou, entre muitas aspas, com isso, porque a Europa, dado o inverno, ela só funciona por sazonalidade, os parques. Então, a pandemia foi o auge lá, né, numa época em que lá os parques estariam No inverno, né, fechado. Então, assim, não teve a retomada dos parques como deveria ter. Eles se retomaram um pouco depois. Então, já diferente da Ásia, que também sofreu muito e até agora está sofrendo, a retomada dos parques lá está bem lenta ainda, não está em números bons. Já os Estados Unidos e aqui a América Latina já caminhou de uma forma mais
vamos dizer assim, estável, se eu posso usar essa palavra. Então, isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção, tá? O Vitor lhe trouxe, a gente vai entrar em detalhes com relação a cada continente, né? Europa, Ásia e as Américas, embora seja o continente americano, tem a divisão América do Norte e América do Sul. Mas aqui no Mundial, já até subi aqui, que tá todo mundo com colinha, a gente tá com o relatório. Não, tem que estar com o relatório aberto, né? Muito número. Pra gente trazer as informações para vocês. Mas aqui do top 25, se a gente for parar para analisar, de 2019 para 2020 para 2021, teve um aumento de 70% da visitação. Sim. Porém, se a gente for pegar o ano de 2019, nos 25 maiores parques de maior visitação no mundo em 2019, foram 253 milhões de visitantes. Tem um número um pouquinho maior, tá? E em 2021, somando tudo, foram 141 milhões. Metade, né? Embora tenha tido o aumento de 70% comparado com 2020, que foi realmente, eu acho que o ano mais pesado com relação à pandemia, o setor ainda não voltou ao normal. Não. Ainda não voltou ao normal. Tá crescendo. Eu acho que nesse ano de 2022, quando a gente vê o relatório do ano que vem, eu acho que sim. A gente vai começar a equalizar, mas a gente precisa pensar também que a gente tá saindo da pandemia, podemos falar que a gente já praticamente saiu, mas mesmo assim a economia ainda tá sofrendo. Então o setor de entretenimento, ele ainda vai voltar 100% só vai levar ano que vem. Talvez vai levar um tempo ainda, porque a economia mundial tá sofrendo. A gente tá vendo uma Europa, não sei se é correto eu chamar, então por favor, economistas não queiram me matar, em uma recessão até de certa forma preocupante. Depois de muito tempo, o dólar ele tá valendo tá valendo mais do que o euro. O dólar está abaixo do valor do euro, propriamente dito, e a gente vê a Europa sofrendo com isso, os Estados Unidos também, de certa forma, tendo a economia um pouco... Tudo relacionado à pandemia ainda. Sim. Então a gente ainda está colhendo os frutos de uma pandemia que a gente passou de 2020, e tem alguns países ainda que hoje em dia está sofrendo ainda com o Covid-19. Então é um setor que ainda está em evolução para voltar no patamar que era. Você vê que imagina crescer. A China tem muitas cidades que estão em lockdown ainda. Entendeu? E não entrando na onda do que se funciona ou não, mas eles ainda estão adotando essas coisas. Você vê que os parques de lá são também sempre muito bem ranqueados, mas eles ainda estão penando com isso aí. E outra coisa que, além disso da economia, é sobre colaboradores, sobre funcionários. Os parques ainda... Por conta, né, de a formatação, que é as leis trabalhistas, enfim, conforme que é a formatação do negócio, também tem lutado, né, com isso, de conseguir manter colaboradores, conseguir rentabilizar isso, né, no sentido de o quanto eles vão conseguir de dar bônus e melhorias para os colaboradores, para reter esses colaboradores, querendo né? ou não, o parque precisa deles, né? Não dá para mandar assim, exato. embora. E fora que é uma operação até específica, você não coloca qualquer pessoa para operar uma montanha-russa ou um brinquedo. Então, assim, é treinamento, enfim, é muita coisa que o parque demanda. Então, o relatório pontua um pouco isso antes de ir literalmente para os números, né? E como o Everton comentou, só entrando já no top 25 do mundo, o Magic Kingdom, né, sempre... Né, pelo menos nos últimos relatórios tem sido o primeiro parque em primeiro lugar, mas como para vocês sentirem o número, né, basicamente em 2019 foram mais de quase 21 milhões de pessoas que visitaram o parque. Em 2020, por conta de tudo que aconteceu, só 6 milhões, quase 7, 6 milhões 941 mil. E 2021, 12 milhões 691 mil. Ou seja, olha a diferença de 2019 subindo, com 20 milhões, quase 21, e 2020... 21 milhões, e 2021 só 12.600. Então, assim... Eu acho que o relatório referente a esse ano vai ser muito interessante quando sair. Quando sair, ano que vem, retomando esse patamar. Mas é assustador ver como o setor do entretenimento apanhou. Eu vou acabar deixando o link do negócio na descrição aí para na hora que a gente estiver falando aqui, vocês também acompanharem aí da casa de vocês. Porque é muito legal, né? Você vê a perda que teve a Disneyland
Qual que é aqui? O primeiro é Orlando e em segundo A da em Anaheim, Califórnia. na Califórnia. Cara, sim. de 18 milhões passou para 3 milhões e 600 mil. Isso em 2020 e o ano passado com 8 milhões e meio. Tudo bem que se a gente for comparar de 2020 para 2021 são 133% a mais. Porém, para chegar no patamar que era, faltam 10 milhões de visitantes. Não, mesmo no Magic Kingdom, você vê quase 7, 8 milhões de pessoas a menos. 8 milhões. São 8 milhões. E aí em terceiro pouco mais de 8 milhões. lugar tem a Tokyo Disney, então você vê também como a Ásia, né, já E o já dela pega isso baixou daí. bastante. Já é Nossa. mais do que... faltando 11 milhões do que era antes da Antes. pandemia. Por isso que eu falo, ainda é um setor que está tentando recuperar o que era. Sim, sim. Então, Porque não é um setor de prioridade, né? é entretenimento, é lazer, né? Então, Mas aí uma acaba coisa não que sendo. chama muita atenção, mesmo não tendo, porque baixa de visitação é consequência de diminuir também o faturamento do parque. Isso é uma coisa puxa a outra. A gente tá falando só de parque aqui temático mesmo, os themes parks. Falei certo? Falou. Obrigado. Theme Park. Theme Park, né? Theme parks. A gente vai falar dos aquáticos daqui a pouco, mas mesmo assim, se a gente for pegar essa lista dos 25 maiores do mundo, eu duvido um deles que não tenha nenhuma novidade aí nesse período. Sem dúvida. Então, mesmo o faturamento baixando, eles continuam trazendo novidades e continuam tentando trazer coisa nova. Sim, sobre a fidelidade. E bom que você me lembrou de falar uma coisa que o relatório também pontua, gente. É sobre turismo, né? O quanto, gente, a Magic Kingdom é o primeiro parque. O quanto do público local realmente é fiel a Magic Kingdom e quanto o parque sobrevive de turismo. Bem como a Ásia. Então, assim, muitos países ainda estavam totalmente restritos em 2020. Em 2021 melhoraram as restrições. Então, assim, o parque já teve que fazer o trabalho ao contrário. Enquanto o parque tenta captar pessoas de fora para trazer para ele, não. Ele tinha que fidelizar quem estava perto por conta das restrições dos países e até mesmo de alguns estados. Então, assim, olha esse movimento todo do setor perante ao cenário, né? Então tem tudo isso, porque se você pegar os parques aqui, muito é turismo que sustenta. Sim. Posso fazer umas colocações? Agora não é nem voltado à capacidade ou à porcentagem, se a colocação no ranking também, que tem algumas coisas bem interessantes aqui. Primeiro que eu senti falta de um grande parque, na verdade alguns grandes parques nessa lista de 25 primeiros aqui, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é os 2 primeiros americanos, Sim. o terceiro e o quarto e o quinto japoneses, mostrando a força do Japão também dentro do mundo do entretenimento para parques. Depois vem Estados Unidos. A China aparece só em 8º. E é um país, de forma geral, que está investindo bastante. Nossa, pipocando o parque a cada esquina. Exato. Detalhe, a gente só falou de Ásia e América do Norte, né? Sim. O primeiro europeu 14º só. é o 14º e não é o Europa Park. É a Disneylandia Paris, que vem crescendo Turismo, também né? bastante. E detalhe, só aparece 14º com o Disney Paris, o Europa Em 19º. Park em 19º, e o último da lista europeu que aparece é o não vou conseguir falar, gente. Efteling? Efteling da Holanda em 22º. Aí tem o 23º. É que, na o verdade, Disney Studios. quando se fala o em Walt Disney turismo, Studio Park, o as Walt pessoas Disney. pensam em Disney, né? Sim, mas aí tem um parque que ele vem crescendo muito e ele não aparece nem nas Finlandilândia? 25. Polônia, o parque polonês. Mas vocês repararam que acho que ele nunca entrou, né? No ranking. Ele já entrou? Não, eu acho que não. Então, é estranho, É né? estranho, porque se a gente for analisar, é o segundo parque que mais tem montanha-russa no mundo. Mas sabe o que é isso também? Turismo. O turismo Tipo, na irmão, Polônia quem que Mas é bem divulgado, mas a mas Polônia é bem restrita. Então, é isso, entendeu? Quando a gente comenta, não, queremos ir pra Polônia, aí o cara fala assim, pô, Polônia, tipo, você vê, é que a gente é da bolha de parqueiro, a gente sabe a força do Energylândia. Mas não é todo parqueiro que conhece, cara. Isso é verdade. Eles têm o quê? 18 montanhas-russas hoje? E nem no 17, top 20 da Europa eles aparecem. Nem Ele no top aparece. 20 da Europa. Então,
No top 20 Eles da Europa, eles são ele os não aparece. rejeitados? Eu acho que é muito... Eu não sei se eu tô colocando forma, mas Eu acho acho que até é cultural. Eu acho que o parque é muito ali, entendeu? Muito do povo dali. Eu quero muito conhecer a Polônia, mas eu sei que se eu for na Polônia, dependendo do que eu fizer lá, eu vou ter problemas. Não, mas é justamente... Eu acho que... Eu tô falando que é cultura porque a gente vê o movimento do parque trazendo atrações pesadas pra tentar alcançar uma visibilidade internacional maior, pra daí sim, por isso que eu tô falando, quebrar essa cultura de ser um país tão restrito e às vezes ser nem opção de turismo para as pessoas. Fora que lá a galera fala que é lavagem de dinheiro, né? Porque é um parque meio que administrado pelo governo. Tem então, participação, né? Tem participação, então, por um lado fica um pouco mais fácil, né? Agora... É, porque eles estão em peso, né? Trazendo coisas em peso. Agora, falando dos parques aqui A gente já falou do Worldwide aí, então... O Worldwide, sim. Eu acho que a gente nem Agora precisa entrar na América do Norte, Não, né? porque é quase a mesma. Pra gente não É é tão Disney. válido falar. Mas tem. Aí aparecem os outros parques. Aparece Six Flags, Cedar Point, Isso. King Island. Enfim. Eu ia fazer o comentário, mas eu não vou ficar quietinho. Você tá aqui pra falar, porra. Não, eu quero falar que boa parte dos parques que tá no da Europa eu já quase visitei. Joga na cara. Ui! Até perdi Ó. o que eu tava fazendo. Mas Eu tô comendo, puxa aí tem algumas posições aqui que parece até um pouco estranho até. Exemplo, o Asterix na França tem mais visitação que o Warner em Madrid. Mas é porque daí a gente tá olhando, né, os anos, né? Mas olha 2019. Tem mais visitação. Tem mais que 2019? Tem mais 2019. O Asterix tem mais visitação que o Fantasyland. Mas é França, né? Mais que o Thorpe Park. Que é na Inglaterra. Mas também é uma Temos que contramão, ir. cacete. Temos que Uma ir, contramão então. lá, né? Ó, Mas agora vindo na América Latina. América Latina. Ó, o mais interessante é que em primeiro lugar ainda continua o Six Flags México, né? Que eu acho que vai ser difícil de tirar. Ah, sim. Tirar o Bom, quê? eu não Não acho entendi. tão difícil, Tirar o quê? porque se você for ver, são só 600 mil pessoas de diferença. Ah, né? Pera, mas- pô, eu perdi. O que vocês falaram aí? Em Tirar o primeiro lugar do Do Six Six Flags Flags México do México. momento. Então, eu a acho gente já difícil. tirou, na verdade, né? Em alguns momentos. Não, mas olha só, vamos lá. Por isso que o brasileiro é Em foda. 2020 Em passou. 2020 e 2021, nós passamos, que é o que a gente comentou. O relatório tem como base 2019 e os avanços. Então, por exemplo, em 2020, só 701 mil pessoas visitaram Six Flags. Já Isso. o Beto Carreiro, 1.252.000. Em 2021, 1.125.000 o Six Flags É que eles e estão levando 1.900.000 anos em relação ao a negócio aí, base ele é que eu fica falei, primeiro. a ordem do ranking está em relação a 2019. A base da colocação é 2019. Até porque se você for analisar o La Feria de... Chapultepec. tá fechado. Sim, não tem E mais o Plaza de visitação. Sésamo também tá fechado no Fechou. México. Então, teoricamente, se a gente for levar a visitação de 2021, esses dois não deveriam estar no ranking. No ranking, é. Então, eles estão levando em consideração 2019. E o que eu acho triste, né, é que só o Beto Carreiro tá, né, como parque nacional. Então, E o restante é México, Guatemala, Colômbia, Chile, né, com Fantasialândia. E o Parque de la Costa, em 10º, em Buenos Aires. acho que a gente pode falar até sobre o Hop Hari, né? Eu acredito que na pesquisa do ano que vem, no levantamento do ano que vem, o Hop Hari entre nesse top 10. Tomara. Com 2 saindo também. Não é nem só pela saída dos dois, eu acho que pelo crescimento do parque mesmo que vem acontecendo, pela quantidade de A pessoas que retomada tá do visitando. parque, né? A retomada do parque que vem acontecendo. Se tem um parque que foi prejudicado com a pandemia, é o Hop Hari. E eu posso dar N motivos. Hop Hari vinha de um 2018 bacana, fez um 2019 incrível, 2020 era o ano do Hop Hari. E Ele veio ia a pandemia. Ia ser mesmo, aí veio a pandemia. Veio a pandemia. O parque vinha fazendo eventos já no Hop Verani, com shows. Tava na semana de estreia de Atlântida, que a gente acabou vivendo esse ano. Veio de uma hora do horror enorme com o Apocalipse. E se seguir a tendência, seria uma hora do horror também enorme e incrível. Então, eu acho que independente se tirou 2 da lista ou colocou 2 da lista, a gente vai ver o Hop Hari nessa lista entre os tops 10 Até do ano que vem. porque durante essa hora do horror aqui, a gente já ouviu relatos em número de visitação de que passou de 200 mil pessoas.
Entendeu? Tipo, no meio do evento. A Passou de média, 200 quando a mil. gente tava no evento da Dibra, o ano passado, o Alexandre Rodrigues, o presidente do Hop Hari, ele divulgou para o número para quem tava lá, que a média de visitação na hora do horror Déjà Vu, que ainda não era no mesmo contexto que a gente tá vendo em Alcatraz, passou de 10 mil por dia. A média. Se o relatório levasse em consideração a visitação do ano passado, provavelmente o Hop Hari já estava nessa lista. Pois é. E pra ver também como a América Latina... Me irritei, hein? Me irritei. Falou que só porque tirou 2 vai entrar o Hop Hari, a gente vai brigar. Ai, gente, se não falar do Hop Hari, morre, né? Mas Não, não é beleza, questão de vamos falar do Hop Hari morre. Não é isso. Opa! Mas como a América Latina sofre, pra vocês verem, a gente saiu de 2019 com 15 milhões de visitantes no total desse top 10 pra 6 milhões só em 2021. Então são aí uma diferença de 44%, né? Em comparado com, por exemplo, a América do Norte, já são 66%. Então olha como lá retomou com muito mais força do que a América Latina. Mas isso também a gente pode refletir, Vitor, pela forma que foi tratada a pandemia também em cada um dos Não, continentes. sim. Aqui, quando a gente... É que a gente não vai entrar nos dados dos Emirados Árabes, mas lá, como foi tão efetiva a vacinação, eles sofreram um impacto muito menor. É de 20% a 30% só. Enquanto, né, aí você vê a América Latina sofrendo muito mais. Mas já avançando aí para os parques aquáticos, é onde o Brasil brilha, é Sim. onde o Brasil entrega Reizinho. muito. E vai sempre continuar entregando. Sempre teremos Termas dos Laranjais como o primeiro da América Latina e quarto do mundo. Então, assim, eu não tenho o que falar. E olha só como recuperou ainda, gente. 700 mil pessoas é muito, mas ó, de 2019, 1.845.000 para 2021, 1.179.000. Então, assim, nítido que o parque aquático tem uma força muito expressiva. Em segundo lugar tá o Bahamas Aquaventure, que acho que é um caminho de cruzeiro, né? Esse parque, não é? Ele é um caminho de cruzeiro Que e muita perto gente- dele também tem um resort, que eles têm uma parceria. É turismo da América Central, então acho que puxa. Mas em terceiro lugar temos Hot Park de Rio Quente, de Caldas Novas. Então é mais um nome aí entregando. Não, e mesmo se você for ver os números de 2019, ó, Termas dos Laranjais, 1.845.000. Hot Park, 1.469.000. Aí você pega na lista que você volta nos top 20 da América do Norte, pô, 1.800.000, cara, ele tá em segundo, terceiro ali, tipo, tá em terceiro. Não, só perde justamente pra quem? Disney. Pra Disney. Não, e o Blizzard, terceiro, e detalhe, o terceiro é o Vulcan's Volcano Bay, Volcano's Bay. que o Termas tem mais visitação que eles. Tem mais visitação que eles. Exato. Você vê que aqui, ó, em 2019, 1.811.000 e o Termas foi 1.845.000. Em 2020, 551.000 e 1.691.000. É o nicho, eu acho que é para vocês verem como o nicho cultural muda, né? Como aqui nós temos a cultura do parque aquático Sim. extremamente consolidada e um hábito familiar versus o hábito americano. O hábito americano não é ir. E por que tá a Disney em primeiro lugar? Porque é o point do turismo. Sim. Então, óbvio, a gente já. O incentivo pra ir Geralmente pra lá é muito o maior. Typhoon Lagoon, que acho que é o que tá em primeiro, né? Ele já tá incluso no pacote Disney, né? Ou por isso o Universal também, que já é meio fora das vezes do roteiro Disney, a pessoa não vai no parque aquático, sendo que tem o Islands of Adventure e tem o Universal do parque da Universal pra ir. Mas eu acho lindo, né, ter esses nomes. Então, o quinto lugar tem o Beach Park, né? Aí já conseguiu em 2021 retomar 500 mil de pessoas de visitação. Em sétimo, Magic City, aqui em Suzano, pertinho da gente aqui em São Paulo, que conseguiu Sim. Pra quase... gente é Magic City. City. Pra você, como é que é? Ai, Magic City. City. Ah, falou. Gente, para de... E o oitavo, como é que fala? Termas Water Park. Water Park. É Water. Não, mas ó, é legal pra vocês Mas verem, todo né? mundo fala Termas Water Park. Não, Water. O Beach... O cara Vamos que mora focar no número, gente, em vez da pronúncia do inglês? Eu acho legal Não, ver... o cara tá brigando. O cara. Ah, não, vamos Eu lá, acho vai. legal ver o Beach Park ali no Nordeste com 500 mil e a gente tem 2 parques aqui de São Paulo com quase 500 mil. Olha só, o Termas, que é no interior, ali em São Pedro, com 452 mil pessoas visitando ano passado, e o Magic E City, Magic que é aqui do City. lado, 467 mil. E você vê que eles retomaram bem até, né? Sim. Porque, ó, 2019,
O Magic City, 681 mil, 2020 foi para 355 por causa da pandemia, e 2021 já foi para 467. E olha só o Hotbit crescendo, né? Tendo aí mais de 500 mil, quase 600 mil pessoas visitando. Mesmo ele estando em nono por conta de 2019, olha como o Hotbit cresceu lá Eles cresceram de Olímpia, principalmente em relação ao 2021. Isso segue muito o que a gente falou no episódio que tava o Antero dos parques aquáticos. De que hoje, querendo ou não, o Brasil é um país muito quente. Então as pessoas preferem muito mais ir no parque aquático. A gente tem muito mais empresas que acaba facilitando um pouco de trazer novidades para parque aquático. Os investidores estão preferindo empreendimentos custo, né? de parque aquático, custo. Então isso acaba aumentando muito a visitação, porque é muito mais dinâmico, tem muito mais rotatividade de atrações, de novidades, de eventos, algumas outras coisas também. O quanto esses parques estão apostando também em eventos gastronômicos, Exato. shows, vários, né? A gente teve a inauguração do Aqualinda, que acho que num futuro aí, vamos pensar aí nos próximos 5 a 10 anos, com certeza vai entrar, e eu tô pensando já no longo prazo, né? Médio, né? 5, 10 anos é um médio prazo, ele vai entrar num ranking como esse. O quanto o Wet n Wild, acho que expandindo aí também não possa, daqui uns 5 a 10 anos também tá nesse ranking. E, de novo, reforçar justamente como o parque aquático é consolidado aqui, o quanto acho que a gente já falou antes, falta a gente dar as devidas atenções e visitação e força e presença nos parques aquáticos. Uma coisa que eu né? sempre quis fazer, a gente tem bastante acesso às informações sobre os parques de diversões, né? Eu já tentei fazer um levantamento dos parques aquáticos aqui no Brasil. Não dá pra Cara, saber tem mais, hoje. se na Tem época que eu muito. tentei tinha mais de 300, agora já deve ter passado de 400. Olha, Fácil, e mais, fácil, né? deve ter mais. Eu queria um dia pegar e ver mais ou menos a visitação dos parques itinerantes. Quanto que um parque itinerante movimenta por ano? Por ano. Bora fazer o Entendeu? nosso ranking. Fazer o nosso ranking, entrar em contato com os parqueiros, com o pessoal do IUP, Morenos e tal, e fazer essa lista focada no Brasil aqui, meu. Acho que essa é eu um dado acho que dá pra gente hein? fazer isso. Acho interessante também, concordo. Imagina Gerar fazer estatística aí. Ranking Caçadores daqui a 10 anos, 15 anos já virar uma referência. aí. Legal, A gente legal. dá troféu. Não É é? uma visitação. Mas é muito legal, né? Ver como o peso da importância desse relatório, o peso dele no mercado de entretenimento internacional, a gente ter essa representatividade do parque aquático no Brasil. E isso é fantástico. Acho que é um orgulho nacional ter nós puxando a América Latina aí em parque aquático e torcendo muito para que o Hopi Hari esteja nos próximos. Não diria só Rankings. Hopi Hari. Eu quero ver o Mira, quero ver todos os parques sim, que a gente sim, tem entrando sim, nessa quando lista. o Mira A trocar gente de tem- terreno, A gente tem conseguir parques se sensacionais aqui montar no lá. Brasil, entendeu? Eu só acho que o Hopi Hari foi prejudicado por conta da pandemia e que ele, possivelmente, ele já está dentro dessa lista e ele vai figurar dos parques mais visitados da América Latina, que a Crescente vem muito bacana, vem Com muito certeza. bem, entendeu? Não é só porque tá saindo 2 de lá. Hashtag magoado. Não, o crescimento Ai, ele tá meu Deus. acontecendo. Isso é uma coisa que a gente vê, é nítido. Mas eu vou entrar em contato lá com o pessoal do Mirabilândia, pegar o número de visitação deles É para legal a até gente entender. fazer um ranking nacional. Fazer um ranking nacional para entender aonde que os parques estão se situando nessas listas. Eu acho bem bacana. Porque que nem às vezes você vê um Coaster Counter, né? A gente coloca lá, mas só tem parque, tipo um roller coaster database. Só tem montanhas russas de parques fixos, não tem das itinerantes. Então, às vezes, faltam algumas informações. As informações, elas chegam até bem completas, mas às vezes, pra gente que gosta bastante de saber de tudo, então, às Sim. vezes, faltam algumas informações e vai caber a gente correr atrás delas, né? Sim. Iremos. Não Acho que é? isso, né? É isso. Esse é um episódio mais curto. É um episódio Comentando bem. esse É relatório. quase um short, né? É um short comentando números. É um short comentando números. números, mas é só pra trazer pra vocês a importância que os parques aqui do Brasil também têm perante o mundo e que isso melhore cada vez mais. Né? E às vezes você nem sabia que existia, né, esse relatório feito por entidades tão importantes mundialmente. Uma coisa que a quantos gente- nomes estão ali presentes. O Vitor que gosta de número, dependendo aí a gente faz um comparativo
pegando essas coisas mais importantes e lança no site para mostrar essas comparações que a gente acabou fazendo, batendo de frente com os números, né, para não ter que ficar também procurando muita coisa, porque a gente acabou jogando um monte de coisa aqui, quem não entende muito, como é um assunto mais técnico, é capaz de se perder nesses números. É um episódio que o Vitor ama, né? Fazer um comparativo e deixar lá para vocês lerem de uma maneira mais fácil. Sim. E para ver que realmente, cara, mesmo os parques de diversões, eles também não ficam tão atrás. Você vê na questão da América Latina, visitação do Beto Carreiro foi maior que a do Six Flags México, entendeu? E aí às vezes você fala assim, pô, mas Beto Carreiro, Six Flags, o México lá tem a Medusa, a híbrida e tal. Tem atrações mas você vê que como é forte, né? Exato, exatamente. E quanto vai se tornar ainda mais, né? Vem muito aí. Esse que é a melhor parte, vem muito aí. A gente postou esses dias, né? A gente fez o episódio falando sobre o que foi? O horário, Danilo. Hoje eu vou ser o chato. O horário, Danilo. Tamo indo. Ó, o menino lá não olhou torto ainda. Eu já olhei. Tá vendo? No outro lá a gente acabou comentando sobre... Depois você me paga a caixinha, tá? Eu olhei torto já. A produção. No que a gente acabou falando lá no vídeo dos parques aquáticos, né? E a gente postou no Story esses dias, né? Falando que aqui dentro do Brasil o mercado de compra e venda tá animado. A gente viu que o Hula Hoop realmente saiu do parque e surpreendeu muita gente que achou que ia pro depósito. Sim. E não foi. Ele foi vendido. Ele tá na mão acredito que do Millennium Park, porque é uma carreta dos caras lá que tava tirando do parque. Então aí fica aquela questão, o que vem no lugar, o que não vem. A gente tem um episódio que fala sobre isso na revitalização de Aribabiba, então tem muita gente se mexendo nos parques. Porque quando a gente postou, teve gente que comentou lá no Store, né? Ah, mas é parque fixo ou é itinerante? Cara, no Brasil parece que é tudo junto, não tem essa Gente, coisa. não tem... tipo, vocês estão muito preocupados com o parque fixo, tem muito parque itinerante se mexendo. Sim. Se você pegar, eu sigo alguns perfis de parque itinerante no Instagram, se você for pegar alguns, a gente pode até falar do Vitinho, eles soltaram no Spoiler, que tem coisa no Instagram, nos stories dele, falando que tem coisa vindo aí. São 5, 6 atrações, você vê o Hopi Hari... vendeu vendeu o Hula Hoop, né? Não é que tirou e deixou parado no depósito, como ficou muito tempo a Crazy Wagon. Então, assim, a gente acaba não podendo falar abertamente, mas a gente está vendo uma movimentação muito animadora E vem aí. E vem aí. Eu acho que o ano... Amei o resumo, vem aí. Esse final de 2022 vão aparecer algumas coisas bem interessantes. Mas o ano que vem... Então, o episódio do relatório de quando tiver em 2024 fazendo o episódio do relatório de 2023, os números estarão lá. Nossa, o ano que vem... O ano que vem muita coisa e eu acho que a galera tá se reestruturando, porque às vezes o pessoal fica só preocupado em atração nos parques, mas é muita coisa que envolve um parque. É um paisagismo, é alguma coisa. Tem gente que está fechando parcerias com boas marcas e que esses reflexos vão ser sentidos ao longo do tempo, porque é o que a gente comenta, né? Tem o tempo da empresa e tem o tempo do fã. Às vezes o cara tem que entender que o tempo da empresa demora mais, é muito mais burocrático. A gente, lógico, que gostaria de ver um monte de coisa. Esse é um ponto que eu não vou estender, porque se eu entrar nisso aqui, a gente vai ficar até 1h, tá? Mas o pessoal esquece que um parque de diversão é uma empresa. Sim. A lágrima tá escorrendo na produção agora, gente. Vocês perderam. É uma empresa. A gente vai falar sobre isso, a gente tá tentando uma convidada aqui pra gente entrar dentro da cabeça das pessoas que gostam de parque e vai ser um episódio muito interessante. Mas vem aí, né? Mais uma vez aí agradecer quem ficou com a gente. Esse aqui foi um inclusive a produção, né? Uma rapidinha. É verdade. Foi uma rapidinha esse episódio, uma rapidinha. Não, foi tranquilo. Tinha dia que a gente atrasava, hoje foi todo mundo. Então... agradecer mais uma vez aí, deixa o like, compartilha, comenta aí o que vocês acham de números, ou então o que vocês querem ver aqui nos próximos episódios, certo? Agradecer a mesa, agradecer a produção. E os próximos episódios promete. Mas olha, eu já tô ansioso agora, cara. Vocês não estão preparados para os próximos episódios. Só falo isso. Vem aí grandão. Vem aí grandão. Vem grandão. Tipo, certo? grandão nível hard.
Ai, nem... Galera, obrigada aí pra quem ficou e até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Até o próximo episódio. Valeu!